Olá, gente, tudo bem? Antes fazer do que não fazer. Esses dias eu postei um Reels, né? Um Reels. Procuro me sentir feliz, que é aquela música do Felipe Duran. Viva a vida. Muitas pessoas, quando escutam essa música, eu gostaria de falar dela, como ela penetra na minha alma e como eu sinto quando eu estou nessa conexão. E lendo a letra aqui para vocês, ó. Procuro me sentir feliz. Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Quando a gente fala essa frase, muitas pessoas podem pensar que eu não esperar nada de ninguém pode ser porque eu não conto com o outro, que eu não conto com outra pessoa e não quero ser ajudada. Mas eu interpreto essa letra de uma maneira diferente. Eu interpreto que não esperar nada de ninguém quer dizer que se você realmente quiser conseguir o que você quer, ser o que você quer e estar na frequência que você quer, se você espera isso, você precisa contar com você em primeiro lugar. Você precisa estar disposta. Eu preciso estar disposta, eu preciso contar comigo. Eu vou falar eu, porque é o que eu sinto e o que eu penso e eu estou compartilhando com vocês. Então, procuro me sentir feliz. Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Então, muitas vezes, essa energia e tudo que a gente está fazendo e tudo que para inspirar a gente, é para me inspirar, é para me tocar, é para me agir, é para me fazer. Então eu não esperar ninguém não quer dizer que eu não conte com o outro, que eu não precise do outro, que ninguém vive sozinho, nós precisamos o tempo todo um do outro. Nós somos irmãos, nós somos amigos, nós somos uma irmandade onde todos precisam um do outro. Todos. A gente precisa do agricultor, a gente precisa de quem cuida da água, da luz. Não tem como viver sozinho, não precisar nada de ninguém. Mas para você sentir feliz, na verdade, você precisa de olhar para você. Não criar expectativas sobre o que o outro pode fazer por você. E sim, criar expectativa do que você precisa. Olhar, acreditar, para ter e ser a frequência que você está buscando. Então eu procuro me sentir feliz não esperando que quando eu faço para o outro, ou quando eu peço para o outro e quando eu conto com o outro, eu vou ser atendida. Não cria expectativa que para você ser feliz, para que eu seja feliz, precisamos do outro para ter isso. É uma decisão. Então eu entendi, aprendi, porque muito tempo eu criei muita expectativa, mas muita expectativa sobre o outro, sobre a vida, sobre a ação de uma outra pessoa. E nesse momento eu compartilhei esse vídeo e essa música começou a fazer parte do meu jeito de pensar. Antes de você julgar ou lamentar, antes de eu julgar ou lamentar ou exigir e criar uma expectativa, eu procuro me amar, me fazer feliz, cuidar de mim, estar numa conexão melhor. Procuro me sentir feliz. Sempre, sempre, sempre procurar essa felicidade dentro da gente. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Expectativas machucam. Quando você cria muitas expectativas sobre o outro, realmente machuca a gente. Porque a gente não recebe o que estava esperando. Manter sempre um sorriso no rosto, porque quando a gente está sorrindo, a gente está emanando luz, a gente está emanando alegria. Sorrir faz parte do nosso
da nossa energia maior. Se você está sorrindo, a pessoa te enxerga diferente, a pessoa te sente bem olhar para você. Então manter um sorriso no rosto, a música fala. Viva a vida para você, fazendo para o outro o que você gostaria que fizesse para você. E se eu faço assim, se eu vivo a vida fazendo para mim o que eu gostaria de fazer para o outro, e fazendo para o outro o que eu gostaria também que fizessem para mim, as coisas ficam mais leves e o nosso ser fica mais feliz. É o que eu sinto e eu compartilho. Outra coisa dessa música que tocou muito, e olha para vocês verem, eu já escutei essa música tantas vezes, mas eu não tinha vibrado nela. Aqui tem um mantra, né? Antes de falar, escute o outro. Depois você fale, e se mesmo se o outro pedir. Antes de escrever uma mensagem, de escrever um post, antes de conversar com Deus, escrever uma carta para Deus, pense se faz realmente sentido, se realmente isso vai te proporcionar alegria na sua vida, e no outro, e no todo. Antes de gastar, ganhe. Quantas vezes eu gastei sem ganhar? E é imensamente certo isso. Imensamente certo. Como que eu posso gastar o que eu não tenho? Como eu posso doar o que eu não tenho? Como eu posso vibrar o que eu não tenho? Como eu posso estar na frequência divina se eu não estou no divino? Antes de orar, perdoe. Essa frase, antes de orar, perdoe, ela é muito profunda. Porque o que adianta eu orar, conversar com Deus, se eu estiver dentro do meu coração amargurada, triste, com raiva? Como eu posso vibrar amor e conversar com Deus se eu não estou bem dentro de mim? Eu preciso perdoar os meus erros, perdoar a mim mesma, perdoar o outro, perdoar as palavras, perdoar as ofensas. É preciso perdoar. É preciso perdoar. Antes de orar, vamos perdoar. Outra coisa. Antes de magoar, antes de você falar uma palavra pesada, densa, que você sabe que isso vai ferir a pessoa, mesmo que você acredite que aquilo é a verdade, você precisa dizer isso. Mas antes de você magoar essa pessoa e dizer tudo isso, antes disso, perdoe. Perdoe. Sinta. Antes de magoar, sinta como seria você escutar essas palavras que você está dizendo. Se a gente escuta essa música dessa maneira e começa a entender que é assim que a gente precisa realmente ver o mundo, e eu tenho feito isso, principalmente com as pessoas que me incomodam, as pessoas que me deixam irritada, brava. Então sinta o que você gostaria de receber para você poder fazer o mesmo. Antes de magoar, sinta. Depois vem, antes de odiar, ame. Antes de odiar, ame. Imagina que incrível você, antes de sentir uma raiva, sentir um desespero, antes de eu emanar isso, eu amar esse ser, esse momento e essa ação. Antes de amar, antes de odiar, ame. Ame. Ame o que você odeia. Porque assim a paz volta para você e permanece em mim. A paz permanece em mim. E antes de desistir, tente, sempre tente ficar melhor, ficar mais feliz. Desistir não é a melhor opção.
O que a gente precisa, o que eu faço quando alguma coisa começa a dar muito errado, fica muito pesado. Meu Deus, tem hora que vai acontecendo, né? Vai acontecendo. Na minha vida, ultimamente, tem acontecido coisas assim, meu Deus, tipo, por que tá acontecendo tanta coisa? Eu poderia ficar desesperada e desistir, mas eu não desisto. Eu sou uma rocha, eu permaneço e vou. Então, eu mudo o foco, eu mudo a ação, eu mudo a palavra, eu mudo o pensamento, eu mudo a conexão, eu mudo a minha vibração, me conecto com Deus imensamente, com amor, com o universo. Então, antes de desistir, tente de maneira diferente. E antes que chegue o nosso fim, a nossa morte, vamos viver. Então, antes de morrer, viva. Procura sentir a felicidade. O mais importante dessa música, que eu realmente tenho escutado muito ela, é que a gente entenda que é com a gente, é comigo, está aqui, ó, dentro de mim, é por mim. Não crie expectativa. Não espere do outro. Faça para o outro sem esperar nada em troca. Crie expectativa nas novas tentativas, em Deus, em mim. Estou aqui para servir. E é assim que eu tenho agido. Então, eu coloquei esse post, escutem ele. Se puder, escute essa música sempre. Lembre que antes de escrever, pense, antes de gastar, ganhe, antes de orar, perdoe. Antes de odiar, ame. Ame. Antes de desistir, tente. E antes de morrer, viva. Procuro me sentir feliz. Sabe por quê? Porque eu cheguei à conclusão que eu não tenho que esperar de ninguém fazer para mim. Eu preciso fazer por mim. E quando a gente cria essa expectativa, o nome dessa música, eu fiz um reuso aí com ela, depois você pode escutar, da Cris Diniz Oficial. Viva a vida, de Felipe Duran. Procuro me sentir feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém, eu sei que é eu que preciso me amar, eu que preciso me cuidar. E eu não preciso criar uma expectativa do outro, e sim de mim mesma. De mim mesma. Expectativa sempre machuca. A vida é curta. Ame sua vida e seja feliz. Se você acorda cantando, escutando essa música, você ativa em você várias energias. A energia da fé, a energia do amor por você, a energia de entender que você precisa de você. É só você colocar viva a vida. Pois é, nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Quando eu espero muito do outro, eu realmente fico machucada e vazia, porque o outro nem sabe da minha expectativa, nem sabe da minha carência, da minha necessidade. Ele não consegue perceber, só nós que percebemos o que está dentro da gente. Só nós. E às vezes você passa por uma pessoa, a pessoa vira a cara e você fala, não gostou de mim, e às vezes essa pessoa nem te viu, ou às vezes a pessoa está imensamente triste e preferiu não transportar essa tristeza para você. E a gente sempre julga, sempre fala, a pessoa nem, eu conversei, ela não me respondeu. Às vezes mentalmente ela não estava ali. Ao invés da gente pensar, nossa, ela virou a cara, ela deve estar com algum problema muito sério, deve estar triste. Eu conversei com ela, ela não me respondeu porque talvez ela esteja em outro lugar mentalmente. E emanar amor para essa pessoa. Esperar do outro só traz pra gente
a dor, mas não é porque você está deixando de querer ser ajudada, é porque você está criando uma expectativa no outro, e a expectativa tem que ser em mim, eu que preciso. Não tem como eu ter a frequência e a vibração que eu quero, esperando receber lá de fora. Ela precisa fluir de dentro de mim. Ela precisa fluir do meu campo mental. Se eu começo a olhar para o que me irrita, para o que me traz dor e sofrimento, e emano amor para isso, e emano compreensão a isso, se eu começo a fazer assim, a vida fica mais leve, porque eu paro de me punir com tantas expectativas, e sim me nutrir de amor e de luz, de paz, de perdão, de serenidade, de consciência. Consciência divina. Se a gente pensar em Jesus, por exemplo, quando a gente assiste os filmes, quando a gente lê na Bíblia, quando a gente escuta música falando de Jesus, ele nunca fala para você fazer nada que possa te punir, te martirizar. E sim, levante e ande, segue, fique comigo, conte comigo, se ame. Ele veio para mostrar para a gente isso, que a gente precisa amar. E quem eu preciso amar? A mim mesma, ao meu corpo e todos os seres que estão à nossa volta, com todos os defeitos, com todas as divergências de pensamento, sentimento e atitude. Mesmo assim a gente precisa amar. Porque quando eu entro nessa frequência, quando eu começo a amar, olhar e parar de querer mudar o outro, e começo a mudar a mim mesma, a sentir dentro de mim essa força, tudo fica melhor, Isso não quer dizer que eu não vá ter problemas, meu Deus, porque até o problema ele te faz evoluir, ele te faz criar forças que estão adormecidas, faz despertar isso dentro de nós. Então quando eu estou com um problema, eu falo, o que eu preciso fazer, onde eu preciso mudar, onde eu preciso conectar, para onde eu preciso realmente ir, o que eu não estou enxergando. Fazendo assim, a vida vai nos mostrando o caminho. Universo, como é possível melhorar? Universo, como é possível eu entrar na frequência divina certa e manifestar a minha melhor força? Universo, me conecte com a maior força minha. Se permita, eu me permito, diga, eu me permito ser um ser de luz. Eu me permito viver a vida sem expectativas. Farei tudo por amor e tudo com amor. Essa vai ser a minha essência e minha energia. Então, antes de orar, perdoe. Não ore com o coração repleto de angústia, de raiva e de tristeza. Respira fundo, pense em tudo que te incomodou, tudo que te irritou, tudo que você sentiu raiva. Olhe com amor para isso e peça perdão. Eu me permito, exatamente. Eu me permito ser um ser de luz, independente. Antes de falar, pense. Antes de gastar, ganhe. É para isso que nós estamos aqui, para sermos felizes e sermos seres melhores.
Respira profundamente e coloca um sol no seu campo mental, no seu coração e nos seus pés. E sinta a felicidade entrar. Sinta o despertar novamente da sua alegria. O mundo joga tantas coisas em nosso caminho para nos ensinar e nem sempre nós entendemos isso. E muitas vezes paramos de sorrir, cantar e dançar por acreditar que não somos merecedoras. Eu dei uma gargalhada, minha risada é alta. E às vezes a pessoa fala, nossa, rio baixo, rio baixo. E quando você vê, você nem tá sorrindo mais. Porque houve um bloqueio mental em você. Você escutou aquilo e falou, nossa, eu não posso rir. O nosso cérebro não entende que era naquele momento, talvez você não pudesse dar uma gargalhada, mas ele já começa a associar que você não pode rir. E como você gosta de rir alto, você gosta de dar gargalhada, você começa a acreditar que nem sorrir pode mais. E aí quando você assusta, você não é mais alegre. Às vezes você gosta de cantar, e como às vezes muita gente, ó, que voz feia, você para de cantar. E aí você vai parando. Você vai parando de cantar, vai parando de dançar, vai parando de sorrir. E quando você vê, essa alegria foi embora. E quando ela vai embora, você começa a conectar com vários pontos dentro de você. Se eu deixo minha alegria embora, eu corto o vínculo com o divino, com o amor, com a paz e com a serenidade. E aí eu vou pelo como que eu posso fazer isso, como que eu posso fazer aquilo. E quando a gente entra nessa frequência, menos alegre seremos. Então, é importante ser feliz. É importante nos amarmos. E eu vou encerrar essa live dessa maneira. Procuro me sentir feliz, sabe por quê? Porque eu não espero mais nada de ninguém. Expectativas machucam. Eu espero agora poder estar aqui, contribuir com todos e com tudo. E criar expectativas em mim. E assim é. Gratidão. Compartilhe a minha live, me siga. Eu trabalho com várias terapias holísticas, trabalho com constelação sistêmica espiritual do método Verne, que a gente trabalha desde pré-concepção, concepção, onde a gente pode tratar dores que estão no nosso inconsciente e que nem nós sabemos que temos. Gratidão. Gratidão. E uma linda tarde para todos. Sorriam.